A IA gerou uma necessidade enorme por energia, por causa dos data centers, que são altamente consumidores. Minas é um estado que detém ativos muito importantes de 1. Transição energética, 2. De minerais críticos, que são uma base para a nova economia, né, para a eletrificação veicular, para os nossos telefones, para baterias de lítio. Minas Gerais hoje é o maior produtor de lítio do país. E nós estamos falando de uma economia relativamente muito bem industrializada e conectada com o mundo. Sejam bem-vindos a mais um LusaCast, nosso podcast sobre empreendedorismo, gestão, histórias que inspiram e ideias que conectam. Hoje eu tenho comigo o Gustavo Garcia, que é o diretor da Invest Minas. E a gente veio aqui para falar, para tirar esse mito do que é Invest Minas e para falar sobre investimentos, sobre startups, sobre o que é que Minas tem. Gustavo, muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço, Pri. Obrigado aí pelo convite. Vai ser uma conversa leve e vai ser uma conversa para a gente mostrar para as pessoas o que é que Minas tem e o que é que a Invest Minas faz e o que é que a Invest Minas pode ajudar as empresas também. Eu queria que você começasse, por favor, se apresentando, falando um pouquinho de você, falando um pouquinho do seu histórico e do que é a Invest Minas como um todo, por favor. Tá, joia. Então, eu sou mineiro, de Divinópolis, é uma cidade do interior aqui, 120 quilômetros de Belo Horizonte, bem pertinho. Vim para Belo Horizonte para estudar, né? Minha vida inteira, minha carreira foi estabelecida aqui. Eu sou servidor público de carreira, então estou no estado desde 2008, numa carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental. E aí, nesses últimos anos, depois de uma carreira focada na área de desenvolvimento, vim para a Invest Minas para apoiar na atração de investimentos. E a Invest Minas é isso, né? A missão principal da Invest é promover investimentos dentro do estado de Minas Gerais. O que significa isso? Uma empresa, uma indústria, quando ela decide investir ou quando ela tem à sua disposição um cardápio ali de possibilidades, ela precisa de algum tipo de apoio, assim como um corretor de imóveis. Quando a gente quer comprar um imóvel, a gente precisa de um apoio de alguém para nos ajudar, para procurar um apartamento, o que quer que seja. A Invest Minas é isso, é um órgão público, é uma empresa pública vinculada ao governo do estado de Minas Gerais, que auxilia, apoia os investidores e empresas nesse processo de instalação de uma fábrica, uma unidade aqui no estado de Minas Gerais. E além dessa parte de concierge, né, de consultoria, digamos assim, a Invest Minas também tem o papel de promover o estado, ou seja, nacional e internacionalmente, mostrar quais são as possibilidades, as oportunidades que existem aqui no nosso território para convencer as empresas a virem se instalar aqui e assim gerar base de tributos, empregos e desenvolvimento econômico aqui para a nossa economia. Então, em suma, a Invest Minas presta uma série de serviços dentro dessa parte de consultoria, né, para as empresas, desde encontrar um terreno onde ela possa se instalar, encontrar a cidade ideal que vai agregar mais valor ao tipo de negócio que ela tem, auxiliar também nas conexões com órgãos públicos para a obtenção de um licenciamento ambiental, junto com a Secretaria de Meio Ambiente. Às vezes ela quer discutir incentivos fiscais junto com a Secretaria de Fazenda, ou ela precisa de um financiamento, aí a gente conecta com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, o BDMG, e assim acompanhamos toda a jornada dela para que seja mais simples e mais fácil investir em Minas Gerais e estar aqui, né, fazer negócios aqui. Na prática, se uma empresa, por exemplo, estrangeira, uma empresa portuguesa, como a Lusa, quiser investir em Minas, quais são os passos que essa empresa precisa trilhar para chegar até vocês, para conseguir conquistar pelo menos o olhar de vocês? Uhum. Então, hoje para alcançar a Invest Minas é muito simples. Basta entrar no nosso site, se conectar lá com um dos nossos assessores ou analistas disponíveis, e aí a gente se organiza por cadeias. Nosso time, então, a gente tem um time que atende a área de fármacos, um time atende a área de produtos e serviços, outro time atende tecnologia, nós temos gente especializada em mineração, que é muito forte em Minas Gerais, em energia, e aí entra todos os tipos, energia solar, biometano, gás natural, etc. Indústria de transformação. Temos uma área específica só de relacionamento internacional.
Então, a empresa ela simplesmente vai entrar no nosso site, fazer contato conosco, e aí a gente vai aplicar a ela todo o nosso método de atendimento, visando facilitar essa jornada que ela vai ter, né? E aí nós vamos entender qual o tipo de investimento que ela quer fazer, onde ela está pensando se instalar, quais são os ativos importantes para ela, para uma distribuidora, por exemplo, né, um centro de distribuição, ou para uma empresa de logística, preciso considerar aspectos de ferrovia, localização, onde estão as principais rodovias do estado, dependendo de para quem ela vende, ela pode estar mais ao sul, mais ao norte. Então, tudo isso precisa ser considerado na equação final de decisão do investimento, né? E chegar até nós é muito simples nesse sentido aí. A gente está sempre disponível, né? A gente tem metas, inclusive, a cumprir de atração de investimento. Então, para nós é um super prazer atender as empresas. Inclusive, agrega muito para cada um de nós pessoalmente, porque cada dia que a gente conversa com uma empresa, a gente conhece um modelo de negócio diferente. Isso é muito legal, né? Legal. Tem um outdoor gigantesco chegando no aeroporto que diz assim: aqui o trem prospera. Bem mineiro, né? E se você tivesse que vender assim, Minas, eu já vi que é fácil, que a pessoa pode entrar, pode acessar, vocês têm inclusive metas para bater, não é? Para trazer as empresas para cá, faz todo sentido. Mas se você tivesse que vender assim, tipo isso daqui, o trem prospera. O que é que você vende para esse investidor? Porque é claro que o investidor também vai fazer todas essas análises, não é? Obviamente, Minas está localizado estrategicamente aqui, temos o Nordeste, temos Goiás, temos o Distrito Federal, temos São Paulo, não é? Então, assim, a gente não é o centro do país, mas a gente está praticamente no centro do país e consegue abastecer a todos esses estados. Qual é que é seu pitch? Ao invés de ser aqui o trem prospera, qual que é o seu pitch? Qual que é o pitch da Invest Minas para vender o estado de Minas? Essa é uma ótima pergunta, Pri. E não tem um pitch só. O pitch depende muito de quem é o nosso interlocutor. Então, nosso primeiro passo é sempre entender quem é o interlocutor e quais propostas de valor fazem sentido para ele. Mas assim, pegando de forma bem geral, o que a gente costuma falar, né? Você mencionou que a gente não é o centro do Brasil, mas está muito bem localizado. O aspecto logístico a gente sempre fala, né? Minas Gerais é um dos maiores mercados consumidores do Brasil, né? Com 21 milhões de habitantes. E a sua capital, Belo Horizonte, está a apenas 1 hora de voo de 61% do mercado consumidor e 64% do PIB brasileiro. Então, a partir daqui, é muito fácil alcançar qualquer lugar, qualquer localidade dentro do Sudeste, do Sul, do Nordeste, do Centro-Oeste. Então, o acesso de Minas, a partir de Minas, é muito simplificado. Outra coisa que agrega muito e tem sido uma tendência é energia, a transição energética de forma geral, né? Energia renovável. Minas Gerais hoje tem uma matriz elétrica 99% renovável. Nós somos o maior produtor de energia solar no Brasil, correspondendo a 20% desse total nacional. A gente já ultrapassou 14 gigawatts de potência instalada de produção, que significa mais de uma Itaipu funcionando em Minas Gerais por meio de energia solar. Então isso é muito significativo para grande parte das empresas. E aí nós temos uma bacia leiteira super forte na região de Patos, de Minas e várias outras regiões do estado. Nós temos aí o agro muito forte, também bastante espalhado, o Triângulo é um polo importante. Nós temos o café também, o café mineiro tem ganhado cada vez mais proeminência mundialmente, né? A gente costuma dizer que a cada 4 xícaras de café vendidas no mundo, uma é produzida aqui, né? Se Minas Gerais fosse de fato um país, seria o maior produtor mundial de café. Então isso é muito significativo para algumas indústrias. E nós temos uma base de universidades, que é a maior quantidade de universidades públicas no Brasil, em termos estaduais, está aqui em Minas Gerais. E aí tem muitos outros... E o que prospera. Lógico, é verdadeiro. Acho que tem muitos atributos que a gente consegue colocar nesse pitch e construir uma narrativa interessante para o investidor e gerar, de fato, atributos para que ele decida investir aqui. Eu tenho visto muito esse movimento, sobretudo da indústria farmacêutica, né? Para essas cidades menores, Pouso Alegre, aqui também, Betim, Contagem, Uberlândia. Como é que as pessoas estão vendo isso nessas pequenas cidades? Uma indústria como a CIMED,
crescendo e investindo bilhões numa cidade tão pequena, entre aspas. Como é que é isso para o local, né? Eu estou olhando do ponto de vista do morador que está ali naquela cidade e está vendo crescer tanto. Como é que tem sido esse movimento? O que chega para nós, assim, a principal mensagem é uma mensagem de desenvolvimento econômico, né? Esse tipo de indústria, além de construir uma base importante de empregos e também de levar renda para o município, né? Às vezes uma empresa dessa, a gente costuma chamar de empresa âncora, porque a depender do tamanho do município, ela consegue transformar completamente a realidade, né? Pela quantidade. É o caso da CIMED, por exemplo? É o caso da CIMED, por exemplo, que tem uma super base forte lá em Pouso Alegre, é uma super produção e a cada vez se expande mais. É o caso da Eurofarma, que está no norte de Minas, em Montes Claros. E assim nós temos outros tantos laboratórios. Minas Gerais realmente está construindo uma base forte em biotecnologia. Mas além dos empregos e da renda, eu acho que um dos grandes diferenciais desse mercado é exatamente a qualidade do emprego, né? Porque são empregos de qualidade que estão muitas vezes na fronteira do ensino, da pesquisa, do desenvolvimento, que conseguem agregar outras coisas e vinculados a universidades, desenvolver ainda mais a nossa capacidade de gerar inovação para o futuro, né? Não somente impacto para o agora. Então, essa é uma indústria que puxa o futuro, puxa o desenvolvimento, puxa a inovação e consegue sustentar por mais longos prazos o nosso desenvolvimento. Aqui em Belo Horizonte nós temos um caso muito interessante, que não é uma farmacêutica, mas é uma instituição que é o BHTech, conectada ao mercado de biotecnologia e conectado também ao FMG, que conseguem dar suporte a várias indústrias farmacêuticas, muitas delas começando, né? Então elas estão em fase de pesquisa, ainda estão em produção de bancada, que não tem tanta escala, mas a partir dali elas conseguem desenvolver seus produtos e aí sim transformar-se em uma indústria de maior porte e aí se instalar num determinado município. IA não é mais assunto de TI, é assunto de quem quer continuar relevante no mercado. Isso vale para profissionais e para empresas. A questão não é mais se a sua área vai ser impactada por IA, é se você vai saber usar antes ou depois dos outros. A Luz Academy preparou uma aula gratuita de introdução à IA, pensando em quem quer começar de forma estratégica e prática a todos os ouvintes do LuzaCast. Acesse o QR Code na tela ou o link na descrição, tudo gratuito. Luz Academy, formando profissionais do futuro. Aproveitando que a gente falou de inovação e tecnologia, o nosso relacionamento começou, entre aspas, num ambiente tecnológico, né? Que foi o Web Summit lá em Lisboa, onde você conheceu o Thiago. Como é que a Invest Minas está olhando para isso, da tecnologia, sobretudo da inteligência artificial? Como uma grande oportunidade e ainda entendendo como é que esse movimento vai se dar. Eu costumo dizer que essas tendências, elas não vêm sozinhas, elas vêm em colisões de tendências, né? Então a gente tem a tendência da IA hoje acontecendo, tem tendências geopolíticas aí que estão na mesa também que interferem nisso, questões de energia que hoje estão bastante proeminentes no mundo também, né? A IA gerou uma necessidade enorme por energia, por causa dos data centers, que são altamente consumidores, intensivos em energia, em água também. Então essas tendências elas se misturam e criam um cenário que nós estamos vendo como uma grande oportunidade para Minas Gerais. Por quê? Minas é um estado que detém ativos muito importantes de transição energética, e aí a gente está falando de energia renovável, como a gente estava falando de energia solar. Nós estamos falando, de minerais críticos, que são uma base para a nova economia, né, para a eletrificação veicular, para os nossos telefones, para baterias de lítio. Então, Minas Gerais hoje é o maior produtor de lítio do país. E nós estamos falando de uma economia relativamente muito bem industrializada e conectada com o mundo. Então, esses três ativos, em conjunto, eles estão aparentemente posicionando Minas Gerais de uma forma muito interessante nesse cenário de IA, de data center, de transição energética.
Como o Brasil não é um país que entra muito nas questões, nos problemas geopolíticos, né? Muitas das vezes, em termos diplomáticos, Minas Gerais consegue ficar mais imparcial. O mineiro, né? Sendo mineiro, sendo imparcial, sendo calmadinho, sendo comiquinho. Tomando um cafezinho. Comendo um pão de queijo. A gente não se importa tanto com essas questões, né? Tanto é que quando a gente vai analisar esse cenário geopolítico todo, as brigas elas estão acontecendo muito fora aqui do nosso escopo de atuação. E isso, de certa forma, é muito positivo no sentido de atrair esses investimentos internacionais. E que são fundamentais para a Invest Minas, né? Hoje, praticamente 1/3 dos investimentos tem alguma marcação internacional para a gente, ou seja, eles vêm de uma empresa que ou já está estabelecida aqui e tem uma origem internacional, multinacional, ou uma multinacional que de fato não está estabelecida no Brasil e está vindo se instalar. Então, alguma marcação internacional ali é importante a gente ter. Isso torna Minas um estado equilibrado economicamente? Eu acho que esse é um grande potencial para nos tornar ainda mais equilibrado, mais diversificado, mais aberto ao exterior. Hoje a gente não está competindo somente com São Paulo, com Rio, pelo contrário, né? Uma empresa que está lá na China, que está nos Estados Unidos, ela vai analisar múltiplos territórios para saber onde que ela vai se instalar. Ela vai analisar o México, ela vai analisar a Índia, ela vai analisar a África do Sul. Então, a gente precisa se posicionar nesse cenário aí, né? Sair um pouco das nossas montanhas também e mostrar as qualidades, as oportunidades, as belezas que existem em Minas Gerais. Um dos desafios é, inclusive, esse nosso jeitinho mais quieto, né? E esse mercado de promoção, ele de fato exige marketing, ele exige que algumas portas sejam abertas nesse sentido para começar a conversa. Então, a gente precisa estar posicionado nesses lugares onde essas conversas acontecem. Territórios, municípios, estados que querem ser internacionais precisam falar de temas internacionais, conversar com atores internacionais e estar nesse meio aí. Isso é só para as empresas grandes? Só para contextualizar um pouco aqui, o empresário pequeno, isso é só para as empresas grandes ou um empresário menor também pode ter algum tipo de apoio ligado a vocês ou é outro órgão, por exemplo, o Sebrae, o Senai, ou esse apoio de vocês se dá para as empresas pequenas, de médio porte, etc. também? Essa é uma excelente pergunta que a gente tem que ressaltar sempre. A gente tem no Brasil uma entidade que é fundamental para as micro e pequenas empresas, que é o Sebrae. Perfeito. Né? E nós não queremos competir de forma alguma com o Sebrae, porque eles têm um papel extremamente importante. Sim. Que as pessoas nem usam muito, né? Muitas vezes fica desconhecido, as pessoas não sabem que tipo de serviço que o Sebrae oferece, que tipo de apoio que ele pode adicionar ali na operação do dia a dia, seja no financeiro, nas operações de RH, né? Muitas vezes a gente tem uma dúvida, mas não pensa, posso recorrer ao Sebrae. Vai pro YouTube, mas não vai pro Sebrae, né? O Sebrae tem consultores disponíveis para ajudar as micro e pequenas empresas, né? E esse é um valor super importante. O valor da Invest Minas, ele está muito mais voltado a, de fato, auxiliar grandes investidores a encontrar as melhores localidades, os melhores ativos e essas grandes discussões que tangenciam o governo, né? Uma obtenção de um licenciamento ambiental. Eu acho que isso tangencia pouco a dor do pequeno empresário. Ou seja, usem o Sebrae. Vocês estão nos ouvindo, precisam de investimento, consultoria, orientação. O Sebrae tem muito bem. Eu tive muita ligação com o Sebrae, sobretudo lá de Salvador, conheço o diretor de lá. E realmente ele fala muito dessa dor, assim, as pessoas não têm noção do que elas podem ter de benefício estando aqui dentro, né? É verdade. E é parecido isso com a Invest Minas para os grandes? Você acha que as pessoas também, que os grandes também não sabem o que é que eles podem, entre aspas, usar de vocês? Ou não? Você falou do desafio da comunicação, o desafio da exposição, mas você acha que, como é que vocês estão hoje posicionados nas redes sociais, como é que vocês estão posicionados nesse hype aí? O governador do estado,
o ex-governador do estado era muito presente, não é? Sim. Muito presente nas redes sociais, então acho que isso ajuda. Mas como é que é para a Investimentos em si? A comunicação, ela é um eixo fundamental da promoção de investimentos, né? É promoção de investimento, então tem esse lado de promover de fato. E a comunicação, ela tem se tornado cada vez mais importante para nós. Ela faz parte da nossa estratégia, porque nós queremos ser conhecidos pelas empresas e oferecer os nossos serviços, né? Nós queremos cumprir a nossa missão com bastante sucesso. Cada dia a gente vê que uma empresa nova descobre o que é Invest Minas. Então ainda há um caminho importante a ser cumprido para que as grandes empresas saibam dos nossos serviços e possam tirar benefícios daquilo. É gratuito, né? Gratuito já está embutido no preço pago pelos impostos. Então, as empresas não têm que pagar adicional nenhum para uma consultoria da Invest Minas. Toda contratação errada custa. Seja tempo de liderança, dinheiro, cultura, e raramente alguém assume que o processo falhou. A Ito existe para mudar isso. Recrutamento consultivo, criterioso, alinhado ao negócio, e não só ao perfil do candidato. Mais de 100 empresas já entenderam a diferença. Se a sua próxima contratação importa, acesse o QR Code na tela ou o link na descrição e fale conosco. Ito, conectando as pessoas certas aos desafios certos. O que é que vocês fazem hoje? Como é que vocês comunicam, assim, para atrair? Na parte prática mesmo, o que é que você faz no Instagram, LinkedIn, eventos? Boa pergunta. Hoje em dia, a Invest Minas está muito presente em eventos, né? Nós apoiamos eventos, fazemos questão de falar sobre Minas Gerais, fazemos questão de receber as pessoas lá na Invest Minas. Então, qualquer empresa que quiser trocar uma ideia conosco, conhecer o nosso serviço, pode ir lá. E nós, cada vez mais, estamos tentando nos posicionar nesse mundo digital, né? Que é necessário, cada vez mais importante. E então é isso, assim. Desafiante, né? Desafiador, né? Porque comunicar, primeiro, não é fácil. Você tem que encontrar o seu nicho específico com quem você está falando. A internet, às vezes... Parece fácil, né? Parece fácil. E o nosso principal interlocutor é o B, né? A gente fala de B2B. E eu acho que é um grande desafio fazer rede social para B2B. Muito. A gente sabe. A gente faz isso. Vocês também fazem? O nosso B2B puro é difícil, sobretudo quando você está falando dessas empresas enterprise, essas empresas estrangeiras, né? Empresas chinesas, americanas, enfim, europeias, que você tem que pegar esse tom aí da comunicação que às vezes a gente nem sabe, né? A verdade é essa, de como comunicar com essas pessoas. Eu fiquei curiosa de saber qual é, assim, a dúvida que todos eles têm. Tem alguma dúvida, assim? Todo investidor, toda empresa que procura vocês tem sempre alguma coisa em comum? Essa é uma boa pergunta. Eu não sei se tem uma dúvida As pessoas sabem onde Minas fica? Quer dizer, tem americanos e europeus que só conhecem Salvador da Bahia, que é assim como eles falam, e pouco São Paulo e Rio, mas tem grandes operações no mundo, mas não sabe o que é que o Brasil tem. Essa então, é uma grande passa dúvida, por isso? sabia? Passamos. Quando a gente vai para fora, uma das grandes dores nossas é que Minas Gerais é um lustre desconhecido, digamos assim, muitas vezes. Porque o Brasil, querendo ou não, acaba sendo muito falado no eixo Rio, São Paulo. Às vezes as pessoas têm uma referência do que é a Amazônia. Às vezes a gente tem até que elucidar qual é a distância de Minas para a Amazônia, porque as pessoas não querem mexer com a floresta, né? Querem se manter ali distantes. Então, de fato, isso é uma questão. A gente tem que começar do básico quando vai conversar com um investidor internacional. O Brasil é isso aqui, Minas Gerais está aqui, Minas Gerais tem essa população de 21 milhões de habitantes, 10% do Brasil é super importante. Nós temos a maior malha viária do Brasil, então nós estamos conectando o Nordeste ao Sul, ao Sudeste, ao Centro-Oeste. Nós falamos português, não espanhol. Exato. Tem pessoas que têm essa dúvida. Isso. Então, assim, é o básico, quando a gente vai conversar com um investidor de fora. Mas a gente já está acostumado a fazer isso, né? Faz parte do nosso pitch. E eu acho que essa é o grande... Voltando ao que a gente estava falando, o mais importante é conhecer com quem a gente está conversando, né? Saber quem é o interlocutor, o que ele precisa ouvir, o que ele não sabe, ou o que ele já sabe, quais são os interesses da empresa dele.
Porque muitas vezes a empresa, ela já vem decidida de certa forma, mas alguns pontos ela precisa de maior ajuda. Então não adianta eu querer passar por toda a jornada com ela. Às vezes ela já tem um licenciamento ambiental, já está lá na frente ela só quer um financiamento, um empréstimo do BDMG. Então é preciso a gente entender o time, o interesse de cada interlocutor, né? Sim. Tem algum case específico que te marcou, assim, que te deixou, assim, especialmente orgulhoso por essa jornada de alguma empresa que você possa compartilhar? Tem eu acho que o principal case da Invest Minas, assim, lembrei que eu ia falar. A Invest Minas, ela é a agência de promoção de investimentos mais antiga do Brasil. Ela nasceu em 1968 e ela era um braço comercial da CEMIG. Ah, sim. A CEMIG produzia muita energia, mas a economia mineira era muito focada no agropecuário. E aí a gente precisava atrair empresas para poder consumir esse excedente de energia. Aí nasceu a Invest Minas lá atrás com um nome diferente, de INDE, Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais. E aí com o passar dos anos, 2020, 2021, mudamos de nome para Invest Minas. E nesse período aconteceu um case que é emblemático na história da Invest Minas, que mudou um pouco a projeção e a comunicação que a Invest Minas teve, tanto para as empresas quanto para os municípios. Os municípios são um parceiro super importante para a Invest Minas, porque as empresas não se instalam nos estados, elas se instalam nos municípios. Então, eles são fundamentais. E à época, quem decidiu vir para Minas foi a Heineken. A Heineken decidiu se instalar em Pedro Leopoldo, comprou o terreno, aconteceu uma questão de ordem ambiental, ela teve um embargo e teve que decidir por um outro município. E aí essa questão ficou totalmente aberta, né? O que aconteceu? Mais de 200 municípios registraram o seu interesse por receber a Heineken. A Heineken abriu um processo e os prefeitos começaram a bater lá na porta da Invest Minas, sem entender que eu quero. Como que eu faço para a Heineken ir para Todo mundo cervejeiro. E a Heineken é uma empresa que veio com um projeto super robusto de criação de 11 mil empregos diretos e indiretos. Assim, é uma empresa que, de fato, é âncora, né? Uhum. E então esses prefeitos vieram e esse processo como um todo fez com que a Invest Minas, primeiro, ficasse conhecida entre esses prefeitos e conseguisse valorizar a sua política de atração de investimento. E aí, quando a gente fala de valorizar essa política, é fazer com que os prefeitos e as prefeituras entendam que existe um papel fundamental delas também nesse processo de atração de investimentos. E aí, quando elas geralmente vêm até Invest Minas, essa semana teve uma prefeitura lá que começou a reunião falando, eu queria saber como é que eu faço para atrair uma grande empresa para o meu município. A nossa primeira pergunta é, o que você está fazendo para isso? O que você já fez? Para ser atraente. Para ser atraente, exato. Para cultivar o seu jardim. E é porque é um pouco disso, né? É uma bola conjunta. Claro. A gente precisa jogar em time junto com os municípios. Eles precisam entender também que tem uma estratégia por trás disso. Precisam tratar de temas importantes de regulamentação, de incentivos fiscais, de doação de terrenos, por exemplo, infraestrutura, que é um tema super importante, educação, qualidade de vida. Então, para as empresas ficarem interessadas nesses municípios, né? Exato. Tem que preparar a casa, literalmente, com esses pontos que tornem o município interessante para essas empresas. Onde é que está a Heineken hoje? A Heineken hoje decidiu ir para Passos. Então, ela já inaugurou recentemente a fábrica dela lá e já está produzindo. É uma fábrica de quantas pessoas trabalham lá, mais ou menos? É uma fábrica que vai gerar um impacto de 11 mil empregos. Qual que você acha que é o maior desafio, assim, para a Invest Minas hoje? Por essa disputa, né? Porque, assim, eu tô falando de Minas, mas o Brasil, todo mundo tá disputando por isso, todo mundo quer que a CIMED esteja do estado, do município, que o prefeito tem ele deseja aquela obrigação, enfim. Qual é que é o maior desafio hoje diante de um cenário tão competitivo, né? E as empresas sedentas por lugares atraentes, o município sedento por empresas atraentes, o brasileiro sedento por emprego atraente. Uhum. Qual é o maior desafio aí para vocês hoje? O maior desafio hoje não é nenhum desafio de Minas, eu acho que é um desafio do Brasil.
que é o desafio da competitividade das empresas brasileiras, né? A gente estava falando até umas 2 semanas atrás, semana passada, sobre o acordo Mercosul e União Europeia, né? Sobre o quanto que ele pode ser prejudicial ou benéfico ao Brasil. Quando a gente entra nessa discussão, fica muito claro quais são os desafios competitivos que hoje as indústrias enfrentam no país. A nossa tendência é sempre proteger, né? Esse acordo ele vai prejudicar um determinado nicho, vamos protegê-lo. Quando, na verdade, eu penso que a nossa iniciativa deveria ser, vai prejudicar, por quê? Vamos destravar aquilo que está prejudicando. E aí, quando a gente olha para essas principais razões, a gente vai encontrar produtividade, aí vai encontrar o baixo nível de educação do Brasil, o baixo nível de qualidade da infraestrutura, a nossa complexidade burocrática, fiscal. Ficar um podcast inteiro aqui, saber, eu já mudar o tema, não é? Porque assim, a gente é famoso por isso, inclusive, não é? Exato. Então, se você ficasse restrito a isso, você não faria nada. A verdade é essa. Então, como você é jovem, de cabeça jovem, com certeza tá conseguindo pular essas barreiras todas, porque é o que a gente tem para hoje, não é? Então, assim, o que você acha que vai ser, assim, como jovem que já é um servidor há muitos anos, o que você acha que a gente pode esperar aí para os próximos 5 ou 10 anos desse desenvolvimento local? Assim? Sim. Eu sou sempre otimista, eu tento ser sempre otimista e olhar o lado bom das coisas. Eu acho que hoje nós temos muitas oportunidades na mesa para serem aproveitadas, né? Nós temos um mercado em expansão em Minas Gerais, no Brasil de forma geral. Algumas reformas já começaram a ser feitas, eu acho que a reforma tributária pode destravar bastantes horas de trabalho das empresas, né? Eu estava lendo um estudo, se não me engano, 1,5% do nosso PIB é perdido em pagamento de impostos. É 1,5% do faturamento das empresas. É um negócio escandaloso. Isso pode trazer muito valor. Mas, ao mesmo tempo, acho que a gente tem um dever de casa importante para os próximos anos, né? Reformas que precisam ser feitas ainda e olhar para esse lado da competitividade, para as empresas, de fato, Sim. serem cada vez... As empresas brasileiras já conseguem competir internacionalmente. Se a gente conseguir destravar mais algumas coisas, eu acho que o Brasil vai se tornar, de fato, aquilo que a gente sempre quis construir, né? Mas você é otimista. Eu sou otimista, mas eu acho que a gente ainda tem trabalho a fazer. Eu acho que as gerações que estão chegando aí também já estão chegando com esse viés, né? Acho que a tecnologia vai ajudar muito. A IA, assim, já está fazendo... praticamente operando milagres aí com o que a gente via há 4 anos atrás. Há meio ano. É incrível. É muito incrível. Escolher bem é uma forma de cuidado. Cuidado com quem você recebe, com o presente que você entrega, com o momento que você cria. A Casa Lusitana reúne vinhos portugueses, azeites, conservas e produtos especiais para transformar ocasiões simples em experiências com mais sabor, presença e significado. Tudo com curadoria para quem gosta de boa mesa, bons encontros e boas histórias. E para ouvintes do LusaCast, existe uma condição especial. Use o cupom 10cast e ganhe 10% de desconto. Escaneie o QR Code na tela ou acesse o link na descrição. Casa Lusitana, o melhor de Portugal, agora mais perto de você. E as chinesas? Temos algum spoiler aí para Minas Gerais? De chinesas chegando? De exportadoras, de empresas chinesas. A gente tem até um quadro no Fantástico agora, né? Falando todo domingo a comparação entre China e Estados Unidos e a velocidade que eles fazem as coisas. E a economia que eles conseguem fazer em tudo. Claro, estamos falando de um país com uma política completamente diferente da nossa, isso aí não é tema para aqui, mas com uma rapidez e entrega invejável. Eu até diria assim, mas estão vindo para cá, estão indo para o México, não é? Estão indo para a Bahia. O que é que temos de Minas? A Stellantis já tem agora a Leap Motors, mas os carros vão ser montados no Nordeste. Temos algum spoiler aí das chinesas aqui para o nosso estado?
Nós temos uma tese de investimentos tentando aproveitar a vinda da BYD para Bahia. Né? A BYD vai precisar de fornecedores aqui no Brasil. E A Lusa tá aqui, tá? a Lusa está aí para isso. Por favor. É verdade. Então nós estamos criando essa tese exatamente para atrair novos fornecedores para a BYD na Bahia. Nós não conseguimos, infelizmente, atrair a BYD em si, né? Foi um caso que não foi bem sucedido, mas a gente consegue trabalhar essa cadeia do automotivo aqui em Minas Gerais, especialmente lá no norte do estado, conectado com a Bahia, e eu acho que esse é um projeto que tende a se estender aí pelos próximos anos. Boa. Eu acho que a Lusa também pode nos ajudar muito nessas conexões. Com certeza. E nosso objetivo é ter em Minas Gerais o máximo que a gente conseguir dessa cadeia produtiva da BYD, né? Para que eles se desenvolvam na Bahia se desenvolva, mas também A gente tem se a gente conseguir aproveitar para ajudar no norte de Minas, né? Exatamente. Boa. A gente não, eu acho que o mundo em si não acreditou que a China ia ser tão próspera, tão rápida. Né? A China está fazendo um carro, sei lá, em meio ano, enquanto que as montadoras tradicionais demoram 2, 3 anos. Não sei se o número é exatamente esse, mas é impressionante a evolução. Então, não tem mais jeito da gente achar que a gente não vai poder ser fornecedor das montadoras chinesas ou das empresas chinesas, porque elas estão de fato dominando o mundo, e por mais que a gente tenha esse certo preconceito, né, de é tudo da China, tudo da China, mas está tudo funcionando, e os carros agora são um exemplo vivo disso, porque ninguém acreditou, acho que meu sogro que está lá no céu jamais ia dizer que um chinês ia de fato montar um carro do início ao fim. E a BYD é um fenômeno. Então, ainda bem que ficou na Bahia, porque eu sou baiana, então eu tenho que puxar a sardinha pro meu lado. Mas a gente tá aí nesse processo, sim, de como apoiá-los, né? Porque tem essa história de que o chinês só trabalha com o chinês, mas eu acredito que não vai ter como o chinês só trabalhar com o chinês. O chinês vai ter que internacionalizar isso. Os chineses vão começar a casar com as brasileiras em Salvador agora, Camaçari, né? Tem bares, tem lugares que só tem os chineses. Gente, não, tem outras histórias que eu não posso contar aqui. Mas tem muita história do chinês. Salvador, Camaçari, Dias Dávila, tá assim realmente dominado pela BYD. Como é que vai chamar o chinês que é filho de chinês e baiano? Boa pergunta. Chinano. Chinês com baiano. Mas vai rolar. Daqui a pouco vai ter, porque não tem como, não é natural isso, é como foi em Angola com os brasileiros e os portugueses, é natural que isso venha, então a gente vai ter que quebrar esse preconceito. Sim. E os chineses são grandes parceiros do Brasil, assim, são um dos maiores parceiros de Minas Gerais, nós temos uma diplomacia forte com eles, tem municípios que vão para a China e a gente apoia, inclusive tem um caso recente de município que está indo para a China, que a Invest Minas apoia nessa abertura de agendas, né, na construção de agendas. Então, assim, não tem nenhuma espécie de preconceito da nossa parte, pelo contrário, nós queremos que venha um investimento para cá, e é essa a beleza do brasileiro, né? O brasileiro é muito hospitaleiro, o mineiro é muito hospitaleiro, a gente quer que as pessoas venham, a gente ama estrangeiro, e vem para cá, investe. Enfim, e para a empresa que está nos ouvindo e quer trazer algum projeto para Minas, qual o erro que ela deveria evitar logo de cara? Tem um erro, assim, clássico que elas já cometem já no início do jogo? Em que você poderia dar essa dica, assim, não faça isso, meu querido. Acho que é sair fazendo as coisas, sabe aquela vontade imensa. Não procurar Invest Minas, né? Não procurar Invest Minas pra saber por onde vai atropelando tudo. A imensa vontade de começar fazendo as coisas, né? Eu acho que boa parte das empresas de grande porte hoje, por contarem com uma governança bem estabelecida e processos bem estabelecidos, esse erro acaba sendo minimizado. Claro. Mas eu acho que a Invest Minas, encontrar com a Invest Minas quanto antes, para entender as oportunidades que existem aqui no estado, como ela pode se posicionar melhor aí dentro desse tabuleiro. Boa, temos que fazer uma reunião depois desse podcast, que a Lusa veio antes da Invest Minas. E no plano pessoal?
Como é que é trabalhar com isso e como é que é essa sua satisfação de ver tantas empresas crescendo, tantas pessoas sendo empregadas, né? A vida das pessoas mudando, porque no fundo você está mudando vidas, né? Sim. Pessoas que estavam no interior do estado que não tinham emprego, os filhos crescendo, as faculdades se estruturando ao redor desses empregos, dessas pessoas. Como é que é isso no âmbito pessoal? É uma realização, né? Hoje em dia a gente vê muitas pessoas com problemas de saúde mental, né? E eu acho que falta muito dessa questão do propósito, de enxergar aonde que o trabalho dela está conseguindo, de certa forma, impactar no mundo. E para nós, na Invest Minas, eu acho que essa conexão ela é muito simples, porque ela é quase direta, né? É o meu trabalho ajudando a uma determinada empresa a se instalar, estou aprendendo, mas também estou gerando novos empregos, mudando a vida, colocando comida numa família, na mesa de uma família. Então, essa satisfação ela vem do propósito, e eu acho que o propósito de transformar as vidas é o que faz, pelo menos a mim, mas eu acho que muita gente lá na Invest Minas sentiria parte desse discurso. Assim. Que bom, parabéns. Obrigado. Parabéns pela jornada. Eu sei que no backstage das coisas não é tão simples assim, lutar por esse propósito, mas assim como eu sou empresária e vejo a mudança na vida das pessoas, dá para perceber que você poderia estar em qualquer outro lugar, mas escolheu estar lá, não é? Então, parabéns, obrigado pela conversa. Obrigado, Pri. Nosso tempo se acaba aqui e espero que a gente continue no paralelo, fazendo negócio com a Luz e com a Invest Minas. Conte conosco e acho que vai dar bom. Eu que agradeço, Pri, obrigado novamente pelo convite, foi um grande prazer, e nós estamos lá à disposição, sempre que tiverem... Já vamos marcar uma reunião já. Com certeza, eu acho que essa tese aí vocês podem nos ajudar muito. Obrigada. Ficamos por aqui no mais um episódio do LusaCast. Tchau.